Daniel, outra proposta aprovada na Conferência Nacional de Educação foi a criação de um sistema nacional e articulado. O que o plano prevê sobre isso e como deveria ser esse regime de colaboração? Então é curioso, porque o artigo 214 da Constituição, que determina a criação do plano, ele diz que o plano precisa ser um instrumento para a constituição do Sistema Nacional Articulado de Educação. E a realidade é que não existe nenhuma menção clara no plano, principalmente no âmbito da ausência das responsabilidades da União, dos Estados e dos municípios, no sentido de apontar quais são os caminhos para a construção desse sistema. Agora, tem um ponto que é fundamental que não está sendo debatido e que precisa ser debatido com urgência, que é o fato de que o Sistema Nacional de Educação, aprovado na CONAI, determina também a regulamentação do setor privado. E a ausência desse elemento é uma ausência muito prejudicial para a qualidade da educação brasileira. Nos países onde a educação privada tem controle, tem regulação, os resultados em termos de participação dos professores, de gestão democrática dos estabelecimentos são muito positivos em termos de qualidade. E isso precisaria acontecer aqui no Brasil também. Então é uma ausência no plano. E quais são os desafios, então, Daniel, para a construção desse sistema nacional? O que precisa ser feito? Acho que primeiro precisa ser, os estados, os municípios e a União precisam constituir elementos consensuais de trabalho. Hoje a União ela tem a obrigação de prestar assessoria técnica e financeira a estados e municípios. E ela não faz isso. Ela presta muito pouco assessoria técnica e quase inexistente assessoria financeira, inclusive aqui em Minas Gerais. Agora, um outro elemento que precisa ser, um novo ator que precisa ser incluído nesse debate são também os trabalhadores da educação privada e os estabelecimentos de ensino privados, os representantes desses estabelecimentos. Por quê? Porque o sistema precisa ser um sistema amplo, tem que ser um sistema que parta do pressuposto de que a educação é uma questão de Estado no país, então não é uma questão mercantil, o que significa que toda educação deve ser debatida por instituições do Estado e regulação, processo de regulação por meio de conselhos, por meio de processo de gestão democrática. Então, eu acredito que esse deveria ser o caminho para o sistema e o plano deveria, pelo menos, considerar a construção dessas câmaras de negociação. Certo. Daniel, o presidente da comissão especial criada na Câmara para tratar do projeto de lei, o deputado Gastão Vieira, disse que não adianta aprovar metas ambiciosas diante de um cenário de possível crise econômica. Qual que é a sua expectativa em relação à tramitação deste plano no Congresso? Olha, essa é uma análise que é uma análise muito pragmática, né? Ela pode ser até muito coerente com as questões econômicas do país. O problema é que o momento presente econômico não significa que vai ser o momento futuro econômico. O Brasil, é preciso sempre lembrar que é um país que já tem uma característica de se tornar um país europeu em termos populacionais. O que significa que a nossa população essencialmente vai envelhecer a partir de 2030. Se até 2030 nós não tivermos massa crítica de pessoas que tiveram acesso a uma educação de qualidade, as possibilidades econômicas do país vão ser muito pequenas. Então esse é um primeiro elemento. O segundo elemento, que eu acredito que está equivocada a observação do deputado Gastão Vieira, é de que ou o Brasil faz um plano nacional de educação baseado nas suas necessidades educacionais, nas suas necessidades sociais, ou o Brasil faz um plano que é coerente com a área econômica do governo. Eu acredito que nós precisamos trabalhar na perspectiva de fazer um plano baseado nas necessidades educacionais do país que são urgentes. Não é possível que o Brasil continue mantendo e convivendo com uma realidade na qual os estudantes negros estudam menos do que os estudantes brancos, que os estudantes do Nordeste estudam menos do que os estudantes do Sul. Quer dizer, a gente não pode continuar reproduzindo as desigualdades que a gente tem reproduzido no país. Certo. Daniel, você falou aí sobre o governo. Em artigo, você criticou o fato de a presidenta Dilma não ter mencionado em seu primeiro discurso em rede aberta a tramitação do PNE, do Plano Nacional de Educação. Você diz que a impressão que ficou é a de que a ação federal na educação permanecerá desarticulada e mais tímida do que a necessidade do país. Como tem sido até o momento a postura do governo federal em relação ao plano? Tem sido uma postura bastante incoerente. O ministro da Educação defende a aprovação célere do plano, né? Inclusive fez um acordo conosco da campanha nacional pelo direito à educação defendendo uma aprovação célere e qualificada, quer dizer, ele reconhece que o plano é limitado, a proposta atual do governo é limitada.
mas a Casa Civil e os outros articuladores do governo no Congresso Nacional não apontam o plano como uma prioridade. Então, isso é uma questão de forte preocupação. Em resumo, isso também determina qual é a prioridade, qual é a força do Ministério da Educação na esplanada dos ministérios. Eu acredito que esse seja um ponto-chave que a gente precisa analisar. A educação ainda não é um ministério considerado prioritário dentro da esplanada. É muito mais prioritária a área econômica, Ministério da Justiça, até mesmo o Ministério da Saúde, que tem um ministro muito forte politicamente, muito capaz, ele acaba tendo vantagens nesse sentido. Daniel, para a gente terminar essa nossa entrevista, depois de tudo isso que nós conversamos, o que precisa ser feito para que o Plano Nacional de Educação não se transforme em mais um documento com metas que não foram cumpridas? Bom, primeiro, eu acredito que a sociedade tem que se mobilizar, e é importante que os sindicatos, a sociedade civil aqui de Minas se mobilize pela importância política que Minas Gerais tem na República. Minas Gerais é um estado central e tem uma força política incomensurável, tem que utilizar esse poder que Minas tem. E tem que utilizar o poder de Minas via sociedade de Minas, quer dizer, a sociedade de Minas precisa se expressar. Em relação a isso, a campanha tem articulado o movimento PNE para Valer. E uma das metas do PNE para Valer é fazer lançamentos em todos os estados do país. É importante fortalecer esse movimento aqui em Minas Gerais. E esse movimento tem que trazer as questões de Minas Gerais para o âmbito nacional e fazer com que o plano melhore. O plano atual é muito tímido perante as necessidades educacionais. Esse é um ponto que precisa estar bem claro para as pessoas e ele precisa urgentemente de melhora. Ok. Daniel Cara, agradeço a participação e a gentileza da entrevista aqui para o Extra Classe. É um prazer. Sempre que possível eu puder colaborar, vou me sentir sempre muito feliz de poder colaborar com vocês. Confira agora as notícias da agenda. Funarte MG apresenta Vazio das Partes. O espetáculo é fruto de uma composição coreográfica desenvolvida por Elke Seidler, professora de dança contemporânea, e de um trabalho de improvisações em solos, duos e trios dos bailarinos da companhia. O Vazio das Partes busca, através da dança contemporânea, mostrar a linha de trabalho do grupo com cenas ora objetivas, ora sensoriais. Semana Sidney Lumet. Em homenagem ao diretor Sidney Lumet, falecido em 9 de abril deste ano, o Cine Humberto Mauro exibe filmes do cineasta esta semana. Lumet é dono de uma carreira com mais de 50 filmes. É conhecido por apresentar constantemente temas relacionados à corrupção e à fragilidade da polícia americana. Confira agora o Simpra em Movimento. Em audiência pública nesta terça-feira, na Assembleia Legislativa, deputados, representantes do governo e de entidades ligadas à educação discutiram propostas para enfrentar a violência nas escolas. O diretor do Simprominas, Newton de Souza, falou das ações do sindicato, como o Disque Denúncia, e cobrou a participação do Conselho Estadual de Educação no debate. O poder público tem que cumprir o seu papel. Por exemplo, o Conselho Estadual de Educação é um órgão que define resoluções, normas. Nós estamos ressentindo a participação dele. Nenhuma manifestação até hoje sobre esse tema. É preciso ações em nível policial, do Ministério Público, ações do poder público, dos estados e municípios, e também dentro das escolas. Porque muitas escolas escondem os problemas, não deixam divulgar para não perder alunos. Já o deputado Carlin Moura defendeu a valorização dos trabalhadores da educação e afirmou que o governo estadual ainda está em dívida com os profissionais do setor. Nós não podemos pensar investimento na escola simplesmente do ponto de vista da reforma da estrutura física. A estrutura física é importante, mas ela por si só não quer dizer nada. A gente precisa ter uma escola, sem dúvida nenhuma, com boa infraestrutura, mas especialmente com recursos humanos, com profissionais, com valorização do professor bem remunerado, com boa assessoria dentro da escola, com os profissionais habilitados. E isso nós entendemos que o Estado de Minas ainda está em débito com os profissionais da educação do Estado de Minas Gerais.
As sugestões apresentadas na audiência serão debatidas em um fórum técnico que acontece no mês de outubro. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.